E aí, peregrinos e peregrinas, mais um episódio do Pod Peregrina aqui no seu canal do YouTube. Não te esqueça de se inscrever, ativar o sininho. E agora, comigo, ninguém, nem mais nem menos do que um incansável Carlinhos Carneiro. E aí, Tati Sulepa? Como é que tá, peregrina? Eu tô melhor agora, enfim, Boa, aqui no Pod, né? Coisa boa de que ter a aqui. fuder, finalmente a gente conseguiu bater esse papo aqui, estamos né? horas combinando. Essa agenda cheia desse rapaz aqui, né? E a tua incansável. também. Não, a minha tá por ti, eu sempre tô por ti. Carlinhos é músico, é escritor, é jornalista, que mais é pai de família. É muita coisa agora, né, Carlinhos? Pai de família é uma bronca, né, Pé? É uma bronca boa, uma bronca boa. É uma bronca excelente, viver, na verdade, além de ser pai de família, até viver uma casa, né? Eu tô morando em casa agora. Ah, saiu de a pé. Lá em Viamão, com mato na volta. E casa é um negócio que é uma administração constante. Então, é uma família nova, que eu e a minha esposa somos um casal bem recente, temos 3 anos de relacionamento. Sim. Uma nenê com 2 anos, que surgiu logo nesse comecinho, a Hannah. E uma casa para administrar junto, que é a casa que a Jade tinha em Viamão, que a gente que está cuidando e que está transformando numa coisa, num espaço nosso, no nosso palácio ali. Claro, que então, legal. Construir essa identidade toda complexa, assim, junto com o crescimento de uma criança, dá uma profundidade a essa experiência toda. E eu sinto que o meu eu artístico se vincula muito a essas coisas que eu vivencio. Então, tem muito a ver com o meu atual eu artístico estar lá naquela casa com essas 2 mulheres maravilhosas. Inspiração para muita música? Inspiração para música, para ideias, ou inspiração para poder ficar quieto em casa, ver uma TV, para curtir reality show, novela, né? Que eu sei que o Carlinhos é fã de uma novela, não só ele, né? Tinha uma turma do passado aí contra o Bretanha, quem mais? Tem Chico Paixão, Vicente Guedes, a turma Júlio da novela, Porto. Tem bando de homens assistindo novela, né, mulherada? A gente não pode mais agora deixar eles falarem da gente, né? As mulheres ficam achando que os caras vão pra sauna fazer churrasco com as gurias e que nada. Eles vão assistir a viagem, não vale a pena ver de novo. Até reprise tá valendo, Claro, as reprises são os melhores. Esses nomes que eu citei aí são flashbackeiros de raiz, assim, né? Qual foi a melhor? Então, essa gurizada aí que eu citei aí, que é o Chico Paixão, o Chico Bretanha, a gurizada que era da Groove James, Fancalister, um pouco da Ultraman, eles tinham um hábito de se juntar muito e assistir A Viagem e Top Model. Top Model. Acho que eles assistiram várias vezes. Eu participei um pouco dessas aventuras e depois eu fui mais fundo nisso daí, quando, em função dessa reunião de loucos aí, a gente criou um show chamado Império da Lã Novelas, dentro de uma ramificação do Império da Lã, que tocava só música de novela, com os grandes temas de novela. Chico Paixão foi o primeiro a fazer uma lista de sugestão dos grandes temas ali, e a gente fez aí por mais de 10 anos esse show, um sucesso estrondoso, tocamos em vários lugares, festas lotadas, eventos particulares caríssimos, cachês caríssimos, camarins que deixariam o Antônio Fagundes orgulhoso da gente, né? O Raul Cortez, com certeza, orgulhoso da Raul gente. Cortez, grande. Grande Raul Cortez. E foi uma aventura muito boa que a gente acabou brincando com isso daí, que é também uma coisa muito interessante a respeito da cultura brasileira, que a gente sabe prezar, dar o devido valor ao peso que tem na nossa construção cultural a teledramaturgia, né? E qual o maior... Desculpa, fala a dramaturgia. Não, é um negócio que é tão importante para a nossa construção do imaginário cultural que nós temos, assim, né? A gente aprende a curtir, antes das séries, a gente curtia as novelas, né? Então é um negócio que ainda tá, acho que até os novos públicos, mais que estejam distantes das novelas, acabam voltando, tipo a Vale Tudo, que foi regravada agora,
agora, ela foi um boom nas redes sociais, até pode não ter sido tanto no Ibope, mas ela foi um boom nas redes sociais porque é um novo jeito de se consumir essa teledramaturgia, que é uma coisa tão brasileira, né? É verdade. Qual o melhor diretor para ti, o melhor autor de novelas, assim, o que é aquele... a novela do cara eu não perco. Eu gosto muito respeito bastante o João Emanuel Carneiro, né? Porque é um carneiro. Eu sou do nepotismo. E apesar de nem nos conhecermos, nem tão pouco termos laços sanguíneos, mas porque a Avenida Brasil para mim é um troço tremendo que aconteceu. Tu perguntou também diretor, né? E a Amora Maltner, que era diretora que eu acho que ela revolucionou ali um modelo que já estava, né, batido quase de novelas, deixando a coisa ser bem solta, bem natural, bem improvisada dentro de alguns núcleos. Então aquilo ali eu achei genial e fascinante. Existe a teledramaturgia antes e depois da Avenida Brasil. Mas eu gosto também de outros tantos clássicos aí, Dias Gomes, Aguinaldo Silva, que está no ar agora com As Três Graças, tô adorando, um novelão maravilhoso. A menina aquela, a principal, ela é uma baita atriz. Sophie Charlotte. Não. Grazi Massafera. Grazi Massafera. A vilã. Tá de vilã, tá muito legal boa. Que a Tati Sulepa vê as vilãs como principais, né? Isso aí, bate aqui. Tá muito time bom. Odete Reutemann. Odete é tudo de bom, né? As tiradas da Odete, meu pai. Cada um, o cara que escreveu, genial mesmo. Assim. Exatamente. Muito bom. Carlinhos, agora já que a gente tá falando de novela, eu ia falar, pra começar com Bideobaldi, Império da Lã, ia falar sobre o Sol Mascarenhas. Vamos embaralhar tudo. Vamos embaralhar tudo. Então, embaralhando tudo, me diz uma coisa. Se tu for escrever uma novela, o Sol Mascarenhas, como é que seria a novela? Absurda seria. Eu tenho uma novela, eu não me lembro quem é que foi o autor que fez, tem uma novela que eu gostei muito, que era baseada na obra do Lima Barreto, que era Pedra sobre Pedra. E eu gostava muito, eu era adolescente quando ela aconteceu, e eu gostava muito que ela era totalmente surreal, assim, eu achava tudo fantástico. Tinha o Raimundo Flamel, se lembra, que era o Edson Celulari, que era um alquimista. Sim. E tinha umas coisas que eram malucas que aconteciam, que eram da obra do Lima Barreto, que é um escritor maravilhoso. Depois eu conheci e entendi que aquilo tudo era do imaginário do Lima Barreto. E eu acho que se eu fizesse novela, eu puxaria para esse lado, o bizarro do cotidiano, sabe? Eu gostaria de mostrar uma coisa urbana que fosse tão bizarra quanto as noites que a gente já viveu por aí, né? Então é bizarro mesmo. Uma bizarrice só. Eu acho fascinante. Eu sou fã de Twin Peaks, né? Aquela série do David Lynch, Mark Frost. E eu sou muito fã. Quase todas a minha maior referência para muita coisa, tanto musical quanto de cinema, de texto, essas coisas, o Twin Peaks é um norte meu sempre. Tá, Twin Peaks é anos 80. É 90, 91. 91. Tá, desculpa. Mas atualmente, digamos assim, que o que se relacionaria, melhor, o que poderia de espelho para Twin Peaks, claro, seria Black Mirror, né? Isso, tem sensacional, tudo a ver. né? Tem uma outra série que saiu, que tava rolando esse ano na HBO, que é uma comédia chamada, em português eles chamaram A Cadeira, mas é The Chair Company, que é muito doida. Muito, 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 muito maluca. E que é um cara que se irrita com uma cadeira que quebra, e daí com isso se desenvolve toda uma história a partir disso, porque uma cadeira quebrou na hora que ele foi se sentar, ele passou vergonha na frente dos colegas de trabalho, e aí ele se envolve numa história muito doida por causa da cadeira. E aí tem muita... Tem muito do Twin Peaks hoje em dia, tem muita coisa de David Lynch, né? no mundo. Acho que até porque o David Lynch faleceu recentemente, né? E tem uma onda no cinema que tem muito a ver com ele, que é esse cinema mais psicológico, assim, que é um medo que não tá escancarado, que não é aquela coisa do filme de terror sobrenatural, básico, não é sobrenatural. É uma coisa só que é o desconhecido e que e que pode acontecer contigo, querendo ou não, uma coisa... se explica, assim, sabe? O Kleber Mendonça Filho, diretor do Agente Secreto, ganhou o Globo de Ouro. Tem um tanto disso, é uma coisa presente no cinema
contemporâneo essa sementinha que foi plantada pelo Twin Peaks e pelo David Lynch, né? Eu vejo bastante da obra dele. Tipo, no Stranger Things, que é um troço extremamente pop, quando teve uma temporada que eu fiquei assim, isso é tudo Twin Peaks. Eu ficava assim, isso é tudo Twin Peaks. Mas eu sou doentinho do Twin Peaks, eu vejo Twin Peaks em tudo. Mas se eu fosse fazer uma novela, eu ia puxar para esse lado. Não sei se ia ser algo comercial, não sei se eu conseguia emplacar na Globo. E o Mascarenhas ia estar como nessa novela? Qual que ele é? Qual é o seu papel? Então, só Mascarenhas é essa minha porção que escritor, né? Que quando escreve essas coisas bem bizarras. Uma coisa é muito... Que tem a ver também com a minha porção letrista, que é uma coisa que me fascina, é essa coisa do cotidiano poder ser absurdo, sabe? É a coisa mais banal do mundo, dentro dela está o absurdo e dentro do absurdo está a coisa mais banal do mundo. E eu acho que isso me fascina, a gente achar que tanto uma coisa de amor simples, boboca, pode ter uma coisa uma frase completamente sem sentido. Eu sempre boto umas frases completamente sem sentido nisso, que dá uma coisa torta naquilo ali. E o Só Mascarenhas, que é essa minha porção escritora, um espírito que baixa em mim lá, que eu transcrevo suas ideias malucas. É sempre essa coisa do absurdo dentro do cotidiano, assim, né? É tu se encontrar com um ex-colega do colégio e ir para um lugar onde tu não esperava que fosse, aonde fosse parar esse reencontro. Sim. Que massa. E tu escreveu um livro de crônicas. Isso. Com Só Mascarenhas nasceu, eu fazia um fanzine na faculdade, na época da faculdade, antes da BD, chamado Revista Z. Era um fanzine megalomaníaco que se achava revista e a gente chamava de Revista Z. E quando eu escrevia uns textos dentro da Revista Z, eu assinava como Só Mascarenhas, porque meu nome é Carlos de Mascarenhas Carneiro. Tá. E aí uma tia minha, ela dizia, e ela via eu assinar Carlos Carneiro, e ela dizia assim, mas o Mascarenhas é muito mais chique do que o Carneiro. E eu disse, tia, então só por tua causa eu vou assinar só Mascarenhas. E eu gostei que tem uma complexidade interessante em me chamar Só Mascarenhas, porque eu sou filho único, me mudei a vida inteira de colégio, nunca fixei muito num lugar. E apesar de ser uma pessoa extrovertida e fácil de me relacionar, sempre me senti bastante solitário, sempre fui bastante solitário e satisfeito com isso também, né? Então, eu gostei de ser o Só Mascarenhas, né? E aí... anos depois eu fui ler esses textos para uns amigos, assim, tava um monte de gente reunida, assim, eu li, tem uns textos meus aqui antigos, daí eu li para eles, e os caras gostaram, eles me fizeram publicar isso daí no Facebook, e aí eu abri uma página no Facebook onde eu publicava os textos do Só Mascarenhas, antigos e novos, os que eu escrevia novos. Em seguida eu quero só desaguar uma bobagem, assim, eu sento e saio escrevendo uma coisa sem nem planejar muito, assim, sabe? E a luz se acendeu e apareceu uma fada e caiu uma bigorna na cabeça do coelhinho que estava ali parado vendendo amendoim. Mas aí eu fui postando essas coisas que eu escrevia, e daí quando me convidaram para fazer um livro, originalmente queria que eu escrevesse um livro de memórias, de alguma coisa sobre as histórias da estrada, essas coisas assim. E eu não muito nem cedo tinha, pro livro de memórias, né? Eu nem tinha saco para isso, assim, né? E aí eu ofereci, eu tenho aqui um monte de contos já reunidos numa página no Facebook. Junta tudo. E aí eu juntei vários e coloquei nesse livro, e saiu uns troços do Só Mascarenhas em 2015. 2015. Eu ando querendo fazer mais um novo, porque eu andei publicando umas coisas também no Instagram agora. Eu tiro umas fotos toscas, assim, na estrada, e escrevo um texto nada a ver, assim, e posto. E aí eu tenho uma nova encarnação do Só Mascarenhas à espreita. Aí, mas não é um compromisso que eu tenho, é só uma vontade de desaguar textos, assim. Nessas aí, essa nova fase do Só Mascarenhas, ele escreveu muita poesia também. Eu gosto de brincar, de escrever poesia bem diferente da métrica musical. Métrica musical é quadrada, tem que ter tantas sílabas para rimar depois e tal.
tem que ser quadrinhas, assim, Sim. né? Às vezes, geralmente Engessado. às vezes é engessado. Na música pop, geralmente é engessado, né? E às vezes eu escrevo umas coisas meio poesia, me obrigando a não ser musical, né? A ser comprido, sabe? Uns versos muito longos e coisa e tal. E esses tempos, um amigo meu me quebrou que ele musicou vários desses poemas. E aí também tá saindo músicas do Sol Mascarenhas agora, aí, através do Lully, que é um músico que morava na Inglaterra, em Londres, e que agora voltou para Porto Alegre aqui. Ele já lançou umas 2, 3 músicas do Sol Mascarenhas. Que massa. Ele que lançou, então. Ele que lançou. Agora na mais nova, que ainda não saiu, que é Ronald Jones, que é sobre um guitarrista que a gente gosta muito, da banda The Flaming Lips, que nós dois somos muito fãs. Essa do Ronald Jones ainda não saiu, mas está prestes a sair. Tu consegue? Fala aí. O Ronald Jones, ele é um cara que desapareceu, né? Ninguém sabe. Ele tocava na banda até 95 e depois ninguém sabe mais o que fim levou. Ele não fala mais nem com os caras da banda e tudo mais. Mas tá vivo. Não se sabe direito, mas a princípio tá vivo. E aí tem uma parte da música, será que a vida é mais legal pra quem some? Será que a vida é mais legal? E aí diziam que ele fazia barulho só nos Flaming Lips, principalmente barulho. Tinha a parte melódica normal, harmônica normal, e ele ficava... Sim. E aí eles diziam, que tinha uma expressão que eles usavam sobre ele, que parecia que um raio tinha caído no carteiro. Carteiro. Postman. Lightning strikes the postman. Eles diziam que era assim, que vem um barulho, assim, um negócio assim. Daí aí fala... e toda vez que o carteiro vem, eu fico esperando o raio também. Boa. Boa, cara, que legal. Só Mascarenhas, então, agora com já uma música... Também fazendo música. Era pra não ser pra ser meu lado só. Alter ego. Só literatura e tá sendo musicado também. Que legal. Carlinhos, com Bideobaldi, você fundou Bideobaldi, quantos anos atrás isso? 28 agora esse ano vai fazer. São 27, agora é que é em dezembro que a gente começou. Dá saudade? Do começo, não, da banda inteira, claro, gente. Saudade o cara tem o tempo inteiro, assim, né? Saudade, mas eu não viveria de novo as mesmas coisas. Eu gosto da saudade que o cara tem, gosto daquela sensação que foi tudo no tempo certo, do jeito certo, como deveria, como aconteceu, não Tenho ressentimentos e grandes felicidades e gosto de mantê-los como estão, assim. Como tá a coisa. Não sou de ficar pensando muito assim, poderia ter feito isso, poderia ter deixado de fazer aquilo, assim, sabe? Gosto de como foi e do jeito que é. Mas com certeza tenho saudade. Eu fiquei muito tempo, a banda parou em 2016. E eu fiquei de 2016 até 2023, que quando eu fazendo shows mais com o Império da Lã, com outros projetos, com o Bife Simples, fazendo o Só Amor, eu trabalhei com teatro na peça Coração de Búfalo. Você escreveu também, né? A gente compôs as músicas, ajudei na criação da peça em si. Mas durante todo esse tempo, na própria Coração de Búfalo, tinha uma música da BD que era o Mesmo Que Mude, fazia parte, mas e nos shows assim do Império, a gente tocava 1, 2 músicas. Mas eu fiquei um bom tempo, todo esse tempo de 2016 até 2023, sem tocar um repertório da BD, sem... né, relembrar aquela minha identidade ali, aquela doencinha daquelas letras malucas que a gente fazia, sem revisitar várias das que eu mais gostava, né? Geralmente o cara que mais gosta não são as mais populares, né? E as que eu tocava nesses shows eram as mais populares. E aí, quando fui fazer um show de celebrar meus 25 anos de carreira,
que seria os 25 anos da Bideobaldi, em 2023. Eu fiz um show tocando todas, assim, daí me deu uma comichão de novo, me deu aquela paixão de novo e um orgulho pela obra que a gente criou, pelo vínculo que as pessoas criaram com aquelas letras tão absurdas e com aquelas músicas, com aquele jeito de fazer as coisas que a gente fez, o jeito de se fazer a música que a Bidê fez, ela sempre foi, apesar de ser fácil de pensar que é uma coisa assim, rock gaúcho, ela é bem diferente de tanta coisa dentro do rock gaúcho e eu considero isso uma grande característica do rock gaúcho, né? Procurar ser diferente um dos outros. E a gente tinha isso, a gente era muito... bem menos da nostalgia e mais do contemporâneo, né? De visitar as coisas que a gente gostava, que eram da época em que a gente estava tocando ali, sabe? Bem menos do que estar revisitando umas bandas dos anos 60, dos anos 80 e tal. Então, isso daí era um diferencial divertidíssimo nosso. A gente tinha uma missão de mostrar que era pop um monte de referência alternativa que a gente tinha. Sim. Tipo a Sonic Youth, Flaming Lips, Breeders, Pixies, essas coisas todas, elas a gente entendia como grandes bandas pop, não só uma loucurada alternativa doida. Por sinal, se não me engano, foi o Rossato que falou, a história do nome da banda Bideobaldi eram nomes de bandas com a letra B, que vocês gostam. Aí tinha Beck, tinha Blur B-52s, e aí ficou nesse... Breeders. Beck, tô certo ou tô errada? Certíssimo, era um dos meus maiores ídolos. O Beck é tudo. Tá, os dois Becks, por sinal. Exatamente. Isso, a gente era fissurado por banda. A gente, só que a única coisa que a gente sabia que ia ser com a letra B. Daí a gente ficou chutando um monte de palavras com a letra B, né? Juntamos elas e não, a gente levou pro Otto Guerra. Pro Otto? Animador, né? Claro. Cineasta. Gravei um cueca virada com ele. Cueca virada. Foi muito bom. Levamos pro Otto Guerra um balde, né? Não era um balde, tipo um redondinho, assim, com um monte de palavras, e a gente fez com que ele sorteasse, e aí formou o nome da banda. Foi sorteio, assim, então. Aí veio. Mas Bidê e o balde estava junto ou era Bidê, era uma e balde era outra? Não, separado. Daí a gente depois veio a ideia de botar um ou no meio. Tá. Que ele pegou dois papéis, era tipo um amigo secreto, assim, sabe? Entendi. É aquela... Acho que tem uma prática do William Burroughs, se eu não me engano, que é o cut up, que eles cortavam palavras e coisa e tal, e faziam uma poesia assim, catava as palavras e iam colando umas nas outras. Não sabia. E aí a gente procurou fazer alguma coisa semelhante com isso e chamamos o Otto Guerra para abençoar. Mas claro que isso é uma mentira, né? Tu sabe, eu minto sempre que perguntam sobre o nome da banda. E aí, naturalmente, o Otto Guerra não tem nada a ver com o nosso nome. É que é Otto Guerra, mas tudo bem. Quer falar a verdade ou quer manter mentira? Não, vamos deixar mentira. As mentiras são muito mais legais. Né? Você lembra aquela vez? Mentira. Carlinhos, o MTV, o acústico MTV, como é que foi? Foi uma loucura. Não, antes do acústico. Na verdade, vocês ganharam o prêmio de revelação em 2001. Em 2001 foi um ano importantíssimo pra gente. A gente estava morando em São Paulo, a gente gravou Jô Soares, a gente gravou um monte de presença marcante em tudo que era programa de televisão. Qualquer programa de televisão que nos ofereciam, a gente aceitava. Participamos de programa com o Fábio Júnior, fizemos o Fábio Júnior chorar. Programa com a Gretchen? Não, infelizmente não. Infelizmente não. Mas fizemos o Fábio Júnior chorar no ar, tá assim. Que a gente mostrou uma música nossa que elogiava o Fábio Júnior, ele chorou. Autografou um vinil. Nossa, foi todo um teatro, assim, maravilhoso, assim. E fomos no Jô Soares, fomos na Adriane Galisteu, fomos num monte de lugar e ganhamos esse prêmio do VMB, né, que é da MTV, que era um acontecimento na música anual, né? Eu vou interromper agora o Carlinhos, gente, porque o programa tá bom demais. Eu vou dividir ele em duas partes. Vai vir um segundo bloco agora, para não ficar muito longo para você e você não esquecer de continuar assistindo no segundo bloco. Um beijo, já voltamos.